Lula reforçou a comparação entre Israel e Hitler. Ontem, em entrevista à Rede TV, o presidente insistiu em dizer que o Estado judeu comete genocídio em Gaza. Eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, o Kennedy. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Sim. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra do exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Lula disse ainda que não usou a palavra holocausto ao comparar a contraofensiva israelense ao grupo terrorista Hamas com os atos de Hitler. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. Hoje, o chanceler israelense Israel Katz rebateu a fala de Lula sobre não ter mencionado o holocausto. Nas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores declarou que o país não vai esquecer nem perdoar a comparação com Hitler. A mensagem foi acompanhada por uma imagem gerada por inteligência artificial, na qual o petista segura uma placa escrita em inglês, a frase "Eu não disse holocausto". Já o ex-premier de Israel, Naftali Bennett, foi mais duro ao criticar o presidente do Brasil. Em entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, Bennett se referiu a Lula como, abre aspas, um idiota, fecha aspas. Brazil's President Lula last week called out Israel, said that Israel was responsible for the genocide of the Palestinian people. What's your response to him? He's an idiot. That's it? That's it. What can I say? Look, I want to tell you something. You know, I hear this criticism, and it's simply Israel hate, Jewish hate. There's no explanation for someone who can talk about genocide. There's no genocide whatsoever. The only genocide that was attempted is when they came in on October 7th to explicitly murder women and children. That is an attempt for genocide. The only reason it stopped is because of the Israeli army. We're going in and doing everything, bending over backward to defend and avoid unnecessary deaths. We're losing boys fighting there because we are so cautious. So anyone who says that is simply a hypocrite and worse than that. Couch. Não, a gente não pode que se unir à opinião do ministro israelense, né? Porque assim, além do Lula falar do que não sabe, ele também mostra como o Brasil está passando vergonha a nível mundial. Porque é vexaminoso ter um presidente da República que é taxado justamente com esses apelidos por líderes internacionais. Porque não é só o ministro da Defesa israelense que pensa isso. São vários líderes que pensam, muitas vezes não falam por mera elegância diplomática, mas que consideram o presidente do Brasil com os mesmos termos utilizados pelo político israelense. Agora, só 2 pontos, Joyce. Primeiro, Lula mente. Lula está mentindo quando disse que não falou do Holocausto. Ele não usou a palavra Holocausto, mas ele disse que aquilo que está acontecendo em Gaza é aquilo que basicamente é comparável àquilo que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, com o massacre de judeus por parte dos nazistas, né, por parte de Adolf Hitler. Isso se chama holocausto. A gente, Lula não conhece essa palavra, né, não conhece o significado da palavra, mas a descreveu. Então, de fato, Lula está mentindo porque ele falou exatamente isso e há gravações que podem ser facilmente encontradas na internet que mostram que falam isso. Então, além disso, Lula não sabe do que está falando quando usa o termo genocídio. Existe uma convenção internacional que foi assinada pelo Brasil também que indica muito claramente o que é genocídio e o que não é. E o genocídio, segundo essa convenção, é a vontade, eu ensino isso para os meus alunos, inclusive, no IBMEC, a aula 1, né, do curso de Direito Internacional, é a vontade de destruir em todo ou em parte um grupo étnico, racial, cultural, por razões, por vontade do governo. Ou seja, tem que ter uma vontade explícita do governo em fazer isso. Não é o caso daquilo que está acontecendo na faixa de Gaza, porque a única vontade do governo de Israel é eliminar o Hamas, que é um grupo terrorista, assim como reconhecido pelas maiores democracias do mundo, como a União Europeia ou os Estados Unidos. Então Lula fala daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não conhece, usa termos que ele não entende e mostra, mais uma vez, e faz que o Brasil, mais uma vez, passe vergonha a nível internacional. E só um último detalhe, Joyce.
A gente sempre convidou o presidente Lula para participar aqui do Sem Filtro, né? Ele está, mais uma vez, a gente reitera o convite para que ele converse com a gente, com o nosso público, porque ele também, obviamente, tem total legitimidade de falar com o público da Oeste. Mas o problema é, se o presidente Lula se limita a dar entrevistas para quem foi porta-voz do PT, como Kennedy Alencar, aí fica fácil, né? Aí quando você dá entrevista somente para quem foi o assessor de imprensa do seu partido, aí fica fácil. Então, fica o nosso convite, presidente, venha conversar com a gente. O senhor será tratado com todas as honrarias que merece um chefe de Estado. Mas também não será uma entrevista feita por um ex-assessor de imprensa do PT. Ana Paula Henkel. Joyce, é até difícil comentar, porque quando você passou a bola aí para o Couch, né, rindo, eu também estava aqui rindo, porque é chamar o povo de idiota, né? Chamar o povo de idiota. Você não fala, eu não falei a palavra holocausto, eu apenas disse que Israel faz aquilo que Hitler fez. E o que Hitler fez? Pois é, o holocausto, presidente Lula, holocausto. O senhor comparou a defesa legal, legítima de Israel contra um grupo terrorista que o senhor apoia e que apoia o senhor, porque Lula é Hamas e Hamas é Lula. Israel está apenas respondendo a, se aí podemos usar, né, a palavra genocídio, foi o que Hamas fez no 7 de outubro. Porque ali eles entraram nas casas das pessoas, presidente Lula, para matar judeus, apenas por matar judeus, por serem judeus. Deixaram 260 corpos num festival de música de adolescentes, jovens que passaram a noite ali curtindo a vida, curtindo a música, foram mortos apenas por estarem em um festival de música judeu, no Estado de Israel. Isso é genocídio, Lula. Isso é genocídio. O que Hamas faz é genocídio. Caso o senhor se interesse, leia o Estatuto do Hamas, de 1988, primeira página, Lula. O senhor nem precisa ter o trabalho de chegar ali na 10ª página. Primeira página já diz que o Estado de Israel não deve existir e que enquanto Hamas existir, eles lutarão para que Israel não exista. Isso é genocídio, Lula. Isso é genocídio. Agora, tudo é genocídio para essa gente, né? Hoje estávamos falando dessa manifestação horrorosa, abjeta, a favor do MST, outro grupo terrorista no Brasil, na Câmara dos Deputados, e enquanto o deputado Ricardo Salles estava discursando, o povo ignorante gritando fascista, fascista. Ou seja, tudo é genocídio, tudo é fascista. Essa mesma turma que quando Milei foi eleito presidente da Argentina, Milei, que é praticamente um libertário, se vocês não sabem o que significa um libertário, no que um libertário acredita, chamaram o Milei de fascista, que é o oposto de libertário. Ou seja, essa gente abre a boca só para falar bobagem, para vender narrativa e, no caso do Lula, para mentir. Piotr, quanto mais ele tenta desdizer, mais claro fica o que ele disse. Mas aí, Joyce, eu acho que agora, não vou dizer que é uma estratégia, mas como deu muito errado a ideia do que ele decidiu falar e falou, nessa comparação esdrúxula, absurda, e agora ele tenta ofender a inteligência das pessoas. Ana já fez menção aqui, Couch também, mas é só para questão retórica, porque o espectador de Oeste Sem Filtro é inteligente, sabe muito bem, mas só para uma questão retórica. Uma das definições de holocausto. Período da história na época da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus foram assassinados por serem quem eram. Os assassinatos, foram organizados pelo Partido Nazista Alemão, liderado por Adolf Hitler. Os judeus foram o principal alvo dos nazistas. Bom, só mera questão de retórica, todos nós sabemos o que é isso. Mas como é difícil voltar atrás, a não ser que seja por um pedido honesto de perdão aos judeus e à população do mundo inteiro, a usar uma expressão que o mundo civilizado sabe exatamente da gravidade
para comparar a um momento que, vamos lá, Ana Paula fez menção, mas lá no dia 7 de outubro do ano passado, civis estavam nas suas casas, jovens estavam numa festa, civis estavam se locomovendo pelas ruas, pelas estradas de Israel e foram ali num ataque surpresa por um grupo terrorista extremamente treinado e muito armado. Quando Lula fala assim, um exército bem treinado contra mulheres e crianças, ele está se referindo ao quê? Porque pela ordem cronológica ele deveria primeiramente se referir a isso. Este fato, crime contra a humanidade, tipificado, não tem dúvida. O Hamas é um grupo terrorista, fora da lei, que sequestra os próprios palestinos da faixa de Gaza. Você encontra isso há muito tempo de palestinos que conseguem fazer essa denúncia na internet, que usam os próprios palestinos como escudos, porque Israel, antes de declarar guerra ao Hamas, não à Palestina, ao Hamas, não ao grupo de Gaza, ao Hamas, que sim controla Gaza com uma ditadura, Israel pediu para as pessoas saírem daquela região porque o Hamas tem o seguinte objetivo. Perdão, o objetivo do Hamas, como a Ana já fez menção, é extinguir o Estado de Israel. Extinção de um Estado inteiro quer dizer o quê? Aliás, gritado por um monte da patuleia no mundo inteiro, inclusive de universidades premiadas nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, né, do rio ao mar. Do rio ao mar é simplesmente a exclusão de Israel. Esse é genocídio. A Ana já explicou aqui, mas é bom explicar novamente, insistir nesse ponto. Mas o objetivo de Israel é recuperar os reféns. Há reféns ainda. Esses reféns são civis, não são militares. O Hamas não liberta. Cadê o esforço do presidente Lula? Uma declaração dele, primeiramente, condenando um ataque de homens armados terroristas contra civis, um crime contra a humanidade. A ordem cronológica precisa ser observada. Depois ele vai lá e diz o seguinte: o Hamas precisa libertar esses civis. Civis não estão no fronte de guerra, não devem estar no fronte de guerra. Todas as declarações e todos os acordos depois da Segunda Guerra Mundial tiram os civis da linha do fronte. Soldados, guerras acontecem, mas soldados contra soldados. E o exército de Israel, o exército de defesa de Israel, as forças de defesa de Israel, para usar a expressão correta, pediram para que as pessoas saíssem. E não saíram porque o Hamas não deixa. Porque o Hamas trata na base da ditadura e da força para usar justamente como escudos. Uma base do Hamas era debaixo de um hospital. Alguém em sã consciência imagina uma força de defesa, um exército, fazendo a sua base debaixo de um hospital? No mundo civilizado, no mundo democrático? Não, óbvio que não. Então, quer dizer, há um diversionismo do Lula e agora, me parece, a estratégia é falar para essa patuleia que simplesmente não quer enxergar ou não conhece a história ou faz questão de não conhecer, né? O grito de genocida, fascista, como eles fazem com muita frequência, sem entender sequer o significado disso e o peso que isso tem na história, para tentar dar argumento para essas pessoas. Pode ver nas redes sociais, as pessoas vão repetir o que o Lula disse. Algumas dessas pessoas vão repetir exatamente isso. Então, quer dizer, é alimentar a própria patuleia. É isso. Nenhuma preocupação humanitária. Não tem nada de verdadeiramente, rigorosamente, uma preocupação humanitária. Qual a declaração, o esforço do governo brasileiro para libertar, por exemplo, o brasileiro que está lá, nas mãos do Hamas, que é um dos sequestrados, um dos reféns? Esse é o fato concreto. Cadê o esforço dessas pessoas em relação a isso? O governo brasileiro, Lula não tem amizades ali no Oriente Médio e com governos que podem conversar com o Hamas? Cadê o esforço disso? Desde outubro essa pessoa está sequestrada, esse brasileiro, esse cidadão brasileiro. É difícil você ser estrangeiro e por acaso passar por apuros e depender de um esforço do governo Lula. Este caso aqui é notório. Simples assim. E trágico. Ana Paula, você gostaria de fazer uma complementação? Sim, Joyce, por favor. Eu mandei hoje para uma amiga, né, judia, uma notícia que saiu na CNN Brasil que diz o seguinte: Federação Israelita registra aumento de 263% de denúncias de antissemitismo em escolas após fala de Lula. Essa amiga, que tem 3 filhos, Joyce, o ano passado ela já estava mandando os filhos para a escola judia sem uniforme. Pois hoje ela me respondeu o seguinte: colocou o nome da filha e disse: ela teve palestra hoje sobre antissemitismo
e eles farão treinamento para, se caso necessário, todos correrem para a sala segura. Estou falando de Brasil, Joyce. Brasil. Crianças judias estão fazendo treinamento sobre antissemitismo e, caso necessário, correr para a sala segura. Isso é inacreditável, Joyce. Um comandante de uma república, por mais que você não esteja do lado ideológico, político de Israel, como nós falamos aqui essa semana passada também, nem os atuais inimigos e adversários de Israel ousaram colocar o Holocausto, o que Hitler fez, nessa equação política ou ideológica de 2024. Crianças judias no Brasil estão sendo treinadas para correr para a sala segura na escola, porque o antissemitismo aumentou 263% depois dessa fala abjeta e covarde desse senhor que se intitula presidente do Brasil.